Quero convidar você nesta manhã a abrir comigo a palavra. Ontem nós tivemos o privilégio de compartilhar com os irmãos ali na nossa comunidade as Escrituras Sagradas, que sempre traz muita alegria para o meu coração. E o que Deus colocou ali para a gente ontem à noite, pela manhã, nós continuamos falando sobre a questão de uma mente renovada, uma mente preparada, uma mente que possa realmente viver os princípios das Escrituras Sagradas. Eu creio que isso tem sido uma coisa que, para a sua e para a minha vida, deve fazer toda a diferença. Não deve fazer diferença, deve fazer toda a diferença. Nós podemos viver, a partir das Escrituras Sagradas, os princípios bíblicos que Deus tem para a sua, para a minha vida. Então, diante destas verdades bíblicas, a palavra de Deus, no Salmo de número 23, faz algumas declarações que eu considero fundamentais em todo o tempo na nossa vida. A gente tem que buscar isso, viver isso e pedir ao Senhor que nos conduza nesta revelação. E tivemos ontem à noite, então, esta reflexão à luz das Escrituras Sagradas, do Salmo de número 23, quando a palavra de Deus fala que o Senhor é o nosso pastor. Há uma tradução bíblica que diz: e nada me faltará. Não que seja diferente na interpretação, mas na essência também é a mesma coisa. Mas eu gosto da expressão, e de nada terei falta. Eu gosto desta expressão, desta tradução. É a mesma coisa, não tem problema nenhum se você gosta da outra. Mas o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor. E ver esta verdade bíblica, experimentá-la, vivenciá-la, para mim particularmente, é algo maravilhoso, porque nós, no nosso dia a dia, temos necessidades. Nós temos necessidades espirituais, da nossa alma, emoções, sentimentos. Nós temos necessidades psíquicas, nós temos necessidades físicas, orgânicas, nós temos necessidades na área material, na área de provisão financeira, recursos. Enfim, nós não somos pessoas alienadas ou que negamos a realidade. É bom a gente sempre esclarecer isso. Às vezes eu me sinto até repetitivo em explicar estas coisas. Se você e eu temos necessidades, e nós as temos, existem alguns fundamentos bíblicos que nos levam, que nos conduzem a uma reflexão mais profunda da provisão dessas necessidades. Então, a Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis, guardados para a vinda do Senhor, livres, ou seja, da natureza, livres desta corrupção deste mundo, da impiedade e da iniquidade. Bem, se Ele é o Deus que é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, a Bíblia está fazendo uma afirmação para todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, esta verdade bíblica, eu devo buscar a cada dia, experimentá-la em minha vida, para que eu ande pela fé. Obviamente, isso nunca diz, e lá vou eu explicar de novo, que a pessoa vai dizer assim: não, eu agora não preciso fazer mais nada, eu não vou trabalhar, não vou procurar emprego, não vou procurar economizar, não vou procurar ser previdente, não vou procurar ser uma pessoa que pense no meu futuro,
Afinal de contas, a minha vida está nas mãos do Senhor. Se Ele quiser me levar, Ele leva. Se Ele quiser me deixar, Ele deixa. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Porque a minha vida é aquela conversa de gente preguiçosa, de gente que não entendeu o Evangelho, as Escrituras Sagradas, de gente que quer andar nas costas ou provida pelos recursos, sejam eles públicos ou particulares, vindo de instituições, enfim. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando o seguinte, que o nosso Deus vai suprir todas as áreas da nossa vida. Mas veja, Ele nos salva, Ele nos liberta do pecado por meio da morte e ressurreição de Jesus, mas o responsável por manter o nosso espírito abastecido, cheio do Espírito Santo de Deus, somos nós, você e eu. Olha que interessante. Deus nos salva, Deus nos dá um espírito novo, Deus nos dá o Espírito Santo, mas os responsáveis por manter o Espírito Santo fluindo, transbordando no nosso espírito somos nós, porque a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, rendendo graças ao Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que o sobrenatural, o milagre que Deus faz, porque ao homem é impossível se salvar. Por isso que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis e é o Deus que nos salva. Mas uma vez que estamos salvos, a responsabilidade de buscar ao Senhor e sermos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e com fogo, é nossa. Nós decidimos buscar ao Senhor, nós decidimos nos derramar diante dEle, nós decidimos a cada dia viver os princípios da sua palavra. Então, insisto e repito, o Senhor é o nosso pastor e de nada eu terei falta. Mas eu não tenho falta, não é porque eu fico sentado contemplando, é sim que eu sento e contemplo, deito, fico em pé, contemplando esta linda natureza, porque Jesus mandou eu fazer isto. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, as aves. Jesus mandou e eu estou obedecendo a Ele. Mas, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu preciso buscar ao Senhor com toda a minha força, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. A palavra de Deus diz que Ele supre a nossa necessidade no mais íntimo, porque Ele é aquele que sonda o nosso coração. Veja, meu irmão e minha irmã, Deus esquadrinha o nosso coração, Ele faz compartimentos, e a partir deste esquadrinhar, Ele trabalha em cada área do nosso espírito, da nossa vida espiritual, tirando, limpando tudo aquilo que não glorifica a Ele. Por isso, ser espiritual não é somente ter o Espírito Santo. Ser espiritual é viver guiados pelo Espírito Santo. Ser espiritual não é somente ter o Espírito Santo e cantar louvores a Deus, mas é adorá-lo em espírito e em verdade, gente. Por isso que a adoração não tem relação necessária, obrigatória com música. A adoração pode sim ser conduzida, pode sim ser manifestada e deve ser manifestada através da música. Como eu tenho dito, meu amado irmão, minha amada, preciosa irmã, há uma expressão que eu entendo esta expressão, eu entendo que o louvor liberta, eu entendo, não estou criticando, nem estou querendo aqui fazer preciosismo de expressões bíblicas, de expressões coloquiais. O que liberta, gente, é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, como eu falei ontem pela manhã, quando nós cantamos a palavra, olha só que legal, quando nós cantamos a palavra e profetizamos a palavra de Deus,
A palavra de Deus cantada através do louvor, ela tem um poder tremendo. Nós experimentamos isto ontem pela manhã na nossa comunidade de uma forma poderosíssima. A palavra cantada. À noite não foi diferente, todos os dias são assim. Nossas reuniões, elas têm a celebração da música, do louvor, com a palavra de Deus sendo cantada. Então, sim, neste caso, quando a palavra de Deus é cantada por meio da música, do louvor, ela liberta, ela transforma, ela faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Então, quando você quer ter este espírito transbordante na sua vida, você precisa entender que a responsabilidade, lá vou eu de novo, responsabilidade. Gente, o milagre, o sobrenatural, o impossível quem faz é Deus. Até um ditado popular, não é? Que as pessoas acabaram, obviamente, com muita conexão bíblica. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não tem este versículo na Bíblia, né? Algumas pessoas falam comigo, não, pastor, que até Jesus falou, Deus falou, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não tem esse versículo desse jeito na Bíblia, não. Mas é verdade. Deus faz a parte dele. Qual que é a parte dele? Nos libertar do pecado, nos dar um espírito novo, colocar dentro de nós o Espírito Santo. Esta é a parte, a obra de Deus. Foi Jesus quem disse, está consumado. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai. Quando eu for para o Pai, eu serei glorificado, estarei assentado à destra dele, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então eu estarei assentado à destra dele, eu vou receber dele a promessa do derramar do Espírito sobre a vida dos homens, eu vou derramar o Espírito Santo sobre os homens. Mas olha o que Jesus disse antes de ser glorificado, elevado aos céus para assentar-se à destra de Deus e receber do Pai a promessa do Espírito. Olha o que ele disse para os discípulos dele: ficai em Jerusalém, não saiam de lá, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, a parte dele é nos batizar com o Espírito Santo que é dele, mas a nossa parte é buscar a ele com todo o nosso coração, é buscar a ele e diante dele falar, profetizar com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, dando graças a ele, rendendo a ele graças. Quando você rende graças ao Senhor, quando você se derrama diante dele, quando você o busca intensamente, intencionalmente, com a responsabilidade que você sabe ter, você recebe dele a provisão do derramar do Espírito Santo como um rio de águas vivas, porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Se você deseja ter esta vida abundante, transbordante, meu irmão e minha irmã, nada, gente, nada, eu já estou com 55, estou indo fazer 56 anos agora. Então a gente vai vivendo um pouquinho e vai vendo, nada supre nossa existência, nada supre nosso interior, nossa alma, nada supre nossa vida, nosso existir, senão a intimidade com Deus, a presença e a glória do Espírito Santo, o transbordar deste Espírito, que não precisa, por favor, ser uma coisa mística. Gente, é claro que eu amo falar noutras línguas, porque quando eu falo noutras línguas, línguas estranhas, eu não falo aos homens, eu falo ao Pai, eu falo através do meu Espírito. É óbvio que eu busco isso, mas eu busco principalmente o dom de profetizar a palavra, isso que eu estou fazendo aqui agora, pela manhã. É muito mais importante do que buscar, do que você pensar em qualquer outra coisa. E quando você busca o Espírito Santo, quando você se enche com o Espírito Santo, quando você está transbordando do Espírito Santo, você é suprido no seu espírito
espírito, na sua alma, no seu corpo. Você é satisfeito. É a melhor expressão que eu posso imaginar nesta manhã. Você é satisfeito, você é realizado, porque a sua identidade, a sua existência passa a usufruir da essência de Deus. E é por isso que nós somos supridos, é por isso que nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Qual é a área da sua vida que você precisa ser suprido, ser abastecido? Deus vai suprir em todo o tempo, mas é nossa responsabilidade buscar a Ele. Hoje eu quero focar nisto com você, porque eu quero durante esta semana falar sobre o Salmo 23, mostrando a você que em todos os níveis e em todas as áreas, espírito, alma, corpo, mente, em todas as áreas, Deus supre todas as nossas necessidades. E ao supri-las, as nossas necessidades, cumpre-se na nossa vida como filhos de Deus, como filhos ligados ao hebreu Abraão, o homem da fé. Cumpre-se em nós a palavra de Deus que diz: o Senhor é o meu pastor e eu de nada terei falta. Que o Senhor traga nesta manhã à sua vida este entendimento claro, esta revelação. Traga nesta manhã essa compreensão. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, ter este entendimento. E você pode orar sim, dizendo: Senhor, abre o meu entendimento para eu compreender as Escrituras. A Bíblia diz que depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos seus discípulos, ficou com eles aqui na terra durante um longo período. E diz a Bíblia que ao aparecer, que ao se manifestar a eles, ele, Jesus, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu creio que Deus está liberando, abrindo nesta manhã o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, para que você e eu possamos andar de maneira digna, possamos andar de uma maneira sensata, sóbria, para darmos o testemunho, não de uma religião, não de uma instituição, não de doutrinas e regras humanas, não de experiências que são experiências ligadas à Bíblia, ligadas a Deus, ligadas a Jesus, mas muito mais do que estas experiências ligadas, Deus está nos permitindo ter a revelação da palavra de Deus para que nós andemos como Cristo andou neste mundo, para que nós possamos viver, andar em novidade de vida, para que nós possamos a cada dia caminhar segundo a graça e o conhecimento do Senhor Jesus, para que nós possamos a cada dia caminhar nesta terra, de forma passageira e curta. Pessoal, passageira e curta. Não dedique sua vida, não dedique sua energia, não dedique suas forças a juntar tesouros nesta terra, não busque satisfazer suas necessidades, não busque suprir suas carências com as coisas desta terra, porque apesar de você poder ter momentaneamente a provisão, apesar de você poder até alcançar satisfação em alguns momentos, você e eu, buscando nas coisas terrenas a provisão para a nossa vida espiritual e existencial, jamais seremos totalmente supridos, jamais nos veremos realizados. Porque a verdadeira realização nesta terra está em viver a vida ressurreta de Cristo, em experimentar a graça abundante dele, em experimentar a vida espiritual dele. Gente, ser espiritual
não é estar ligado a uma religião, a uma crença, a uma fé. Ser espiritual, biblicamente, é viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. É entender as coisas espirituais a partir da perspectiva, do olhar, da visão de Deus, o nosso Pai Celestial. Você pode sim viver esta vida espiritual de maneira tranquila, sem estresse, crescente. Você pode sim viver esta vida espiritual, ainda que em situações adversas você fraqueje, você duvide, não tem problema não. Não desanime com o desânimo, não. Não desanime com o desânimo, irmão. Veio o desânimo, bateu o desânimo, vá orar. Respira, busca o Senhor, clame a Ele, peça a Ele que te dê direção, graça, sabedoria, discernimento, prudência, revelação. E esta revelação do Espírito Santo, que abre o nosso entendimento, que nos leva a compreender as Escrituras, fará de você uma pessoa suprida. Lembre-se, durante esta semana, nós vamos falar sobre o Salmo de número 23. Estamos vivendo tempos, não preciso falar, mas é importante lembrar, tempos terríveis. Vamos buscar o Senhor, confiar nele, entregar nossa vida totalmente a Ele. Sabedores que somos, que Ele é o nosso pastor e de nada nós teremos falta.